Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Mário? Boa noite. Prazer ter você aqui. É Florestan. Desculpe, eu achei que não estavam me ouvindo ainda. Boa noite aos nossos companheiros de trabalho aqui de mesa. Boa noite aos internautas que nos assistem. Grande prazer estar com todos vocês, professor Florestan, Mário Vitor, professora Tereza, Jefferson, enfim, a toda a equipe aí. Um enorme prazer estarmos juntos. Muito Obrigada, bem. doutor Mário. Muito bem. Eu acho que o senhor está olhando para cima porque o senhor está nos vendo lá em cima, né? Isso, mas eu vou olhar para baixo agora. Vou olhar para a câmera. Quando você começar a falar, pode olhar para baixo. Mas, enfim, vou passar a palavra aqui para alguns companheiros fazer a primeira pergunta, que certamente é ligada à questão dos incêndios, né? Pode ir, Mário. Liga o microfone. Secretário, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter a sua presença aqui no nosso Boa Noite 247, nesse nosso painel. Secretário, são criminosos os incêndios que atormentam o Brasil de norte a sul? Olha, em sua grande maioria, sim, na sua esmagadora maioria, sim, eu diria. Há uma porque há uma cultura que já é vedada há muito tempo por lei de se fazer a queimada aí para se limpar a terra para novos plantios, enfim, essa é uma questão do agro aí há muito tempo, mas isso já é vedado há muito tempo. Há também incêndios criminosos propositais, de qualquer maneira é um ilícito, porque e é o que eu tenho dito sempre, isso é uma cultura que vem aí de muito tempo, de décadas, e que encontrava algum que podia acontecer com alguma tranquilidade, porque o clima estava ainda dentro de um contexto em que a natureza se recompunha rapidamente, né? Então havia um período de seca, mas logo depois vinha a chuva, e a natureza é sábia, ela rapidamente ela se fazia uma autocomposição, ela se recompunha e tudo ficava bem. Então a gente tinha uma certa tranquilidade e o Brasil foi experimentando aos poucos um certo desmonte das suas estruturas de fiscalização, todo mundo trabalhou esse tema como algo não importante, etc. e tal, só que o clima mudou, a seca não vai mais embora, os rios não sobem mais como antes, e hoje esse fogo se alastra muito mais e nós estamos enfrentando um problema muito sério hoje, não só no nosso país, é bom que se diga, né, na América Latina como um todo. Pois é, mas eu queria saber do senhor o seguinte, em 2019, um grupo de agricultores não, homens do agronegócio, grileiros, eles fizeram para apoiar a política do governo Bolsonaro em relação à ocupação do agronegócio no norte, ali naquela região onde tem o contato com a floresta amazônica, né? Inclusive dos madeireiros, né? A gente se lembra bem disso. Eles puseram fogo em várias regiões do Pará. Foi descoberto foi chamado de o Dia do Fogo, né? E a Polícia Federal chegou no nome de 21 deles. Até o ex-ministro Carlos Mink disse ontem que nenhum desses 21 foi preso. Não aconteceu nada com eles, absolutamente nada. Eu pergunto ao senhor, os nomes já estão chegando? Vocês já têm os nomes de quem está cometendo incêndio criminoso? O que vai acontecer com essas pessoas que colocaram fogo, ampliando, né, a tragédia climática no país? Olha, na verdade, existem investigações, a Polícia Federal tem feito investigações, existem algumas prisões nos estados, não é? E é isso que nós esperamos, que esses nomes apareçam e que as punições efetivamente aconteçam. Eu volto a insistir nessa quadra. Não é? Havia, na verdade, uma certa leniência, era tudo visto como algo não, era vista essa conduta como algo não tão importante, etc. e tal. No contexto de hoje, isso é inadmissível.
num contexto de hoje, nós não podemos ter qualquer tipo de condescendência com esse tipo de conduta. Então, a nossa expectativa é que, aos poucos, esses nomes e essas pessoas sejam identificadas e exemplarmente punidas nos termos da lei. Insisto, há investigações da Polícia Federal, houve prisões já em alguns estados, e a ideia é que se intensifique isso. Há programas já em andamento, projetos, operações da Polícia Federal, a gente pode falar pelas polícias federais, pela Polícia Federal, e é bom que se diga, né, porque fica um pouco esse contexto de que o governo federal não vinha fazendo nada, isso não é verdade. Nós temos um projeto aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Senasp, da Secretaria Nacional, que é o projeto Protetor dos Biomas. É um projeto que está acontecendo desde que nós chegamos aqui em março. Ele tem resultados expressivos, notadamente na região amazônica e no Pantanal, com prisões, com responsabilidade criminal dos envolvidos. E esse projeto está ganhando mais potência, a gente está potencializando agora com investimentos e articulando com os estados operações integradas. Isso tem acontecido e agora está sendo potencializado aqui por parte do Ministério. Secretário, o governo, entre muitas medidas aí que estão sendo anunciadas, o governo falou em aumentar as penas para incêndios de natureza criminosa, mas nada assim, supostamente a sua secretaria vai elaborar, o Ministério da Justiça vai apresentar isso, né? E já temos isso, uma proposta de legislação, de mexida na legislação para endurecer as penas contra esse tipo de crime, que hoje aquilo que teve lá em São Paulo é um crime de terrorismo, né? É terrorismo incendiário aquilo, né? Veio de São Paulo, né? Parece que uma declaração lá, inclusive, que esses incêndios teriam sido deflagrados no mesmo momento. Né? Então, isso, na verdade, tem um contexto até mais amplo, né? Escapa até do crime ambiental, porque, evidentemente, pode ser algo para além do dano ao meio ambiente. Mas eu não gosto de avançar, porque eu não tenho essas informações muito claras, né? Isso é uma investigação, diga-se, da Polícia de São Paulo, as informações que nós temos é que se trata, na verdade, ainda daquela questão cultural das queimadas e das questões climáticas que estão aqui acontecendo, né, dessa mudança climática que está acontecendo na América Latina, na América do Sul e, em especial, no Brasil. Eu, até hoje, numa entrevista pela manhã, me foi feita essa mesma pergunta e eu até expressei aqui o meu temor de buscarmos soluções penais pontuais para problemas pontuais. Muito embora a gente não possa afirmar que seja pontual, porque essa questão das queimadas ela vem crescendo há muito tempo, mas eu, francamente, não acredito que a gente possa trabalhar apenas com uma alteração legislativa. Acho válida a discussão, acho que a gente pode discutir, mas isso tem que ser colocado num contexto amplo, para um diálogo muito aberto, para entendermos qual deve ser a intensidade da sanção e qual é o objeto jurídico que a gente está querendo proteger, olhando aqui, sendo um pouco mais técnico no campo penal. Reforma penal pontual ela é uma reforma sempre muito perigosa, porque ela vem sempre como a principal medida em resposta a um acontecimento. E ela normalmente acaba não dando certo. Não é? Então, eu prefiro trabalhar, e é claro, eu faço parte de um governo aqui, e evidentemente, hoje conversava, despachava com o ministro, essa questão ainda não está aqui no nosso radar, mas se vier um pedido da Presidência da República, da Casa Civil, enfim, a gente vai estudar, nós vamos abrir o diálogo, evidentemente, mas eu estou muito preocupado, o Ministério e a Senasp, trabalhando muito mais junto ao Ministério do Meio Ambiente, reestruturando os órgãos de fiscalização, porque esse talvez seja o nosso maior problema, né? Porque mais do que a intensidade da punição, é importante que exista punição, né? Porque o que a gente vê hoje, e vocês mesmos relataram aqui no início da nossa conversa, é que aconteceu isso em 2019 e a punição não veio. E acho que esse é o problema. É a não punição, é a sensação de impunidade que faz com que o crime possa avançar, notadamente esse tipo de crime. Então, nós precisamos punir, dentro da legislação atual,
e pensarmos, talvez com muita calma, como subsidiariamente, uma solução subsidiária, eventual alteração legislativa. Eu, particularmente, insisto, eu não sou entusiasta de alteração legislativa no calor dos acontecimentos, todos nós que muito preocupados, emocionados até com essa questão, então vamos fazer uma alteração, isso acaba não dando certo. Então eu preferi esperar passar, preferiria tomarmos providências do campo da fiscalização e depois, com calma, a gente avalia o contexto. Secretário, boa noite. Tem de fato uma situação que são o chamado fogo controlado, né? Embora seja uma cultura adotada na agricultura, ela está regulada em lei, está restrita, inclusive, a critérios muito restritivos e que ilegalizam essa prática, né? Bom, nós vimos acontecer em propriedades privadas e majoritariamente, né, fogos que não tiveram esse sentido de um fogo controlado, né? Foi fogo para atear fogo em toda a propriedade de maneira descontrolada. Num contexto como nós vivemos de secas, evidentemente isso se alastra de maneira incontrolável. Existem situações de vídeos que foram divulgados, circularam amplamente nas redes sociais, né, com identificação, permitindo a identificação dos autores dessas medidas e também, inclusive, identificando as placas dos veículos. A pergunta já foi feita, mas eu a reitero, né, porque há uma suspeita, inclusive, que seja de pessoas vinculadas ao extremismo de direita do país, que fazem isso, inclusive, com objetivos políticos, né, de gerar uma situação de caos e de instabilidade e de desgastar o próprio governo. Portanto, eu faço essa pergunta novamente, se tem uma estimativa de quantos dessas pessoas já foram presas ou identificadas, né, em todo o país e que medidas reais que elas podem ser enquadradas. E segundo, uma pergunta que eu faço, já que se conhece, né, primeiro que o país tem, neste período, é sazonal, período de queimadas, mas adicionalmente a isso, existe uma situação de uso político das queimadas, se os serviços de inteligência do governo nacional não tinha conhecimento dessas realidades, não sabia que eventualmente isso poderia surgir e não chegou a cogitar a hipótese de adotar algumas medidas de cautela em relação a isso, de prevenção, não é? Porque se era uma situação que era esperável, se sabia, inclusive há um profeta carbonário no país que dizia que a partir em setembro o Brasil ia derreter, né? O Floresta fez um artigo sobre o pastor Silas Malafaia, inclusive essa associação, da mesma maneira que a festa da Selma levou 8 de janeiro, essa ideia de que o Brasil vai derreter poderia estar associado a isto que está acontecendo, o Brasil está ardendo efetivamente. Aliás, viu, Miola, só para completar isso que você está falando, né, para você ver que interessante, essas queimadas grandes, imensas, estão ocorrendo em estados governados pela extrema-direita. É São Paulo, é Goiás, é agora Minas Gerais. Né? Eu estou vendo aqui que a Serra do Carraça, né, que é na região de Santuário, visitado por lobos-guarás, está em chamas. Né? É estranho, porque isso não acontece nas outras regiões do país, não acontece no Nordeste, não acontece no Sul, né? Mas está acontecendo justamente onde esses governos são da extrema-direita. É interessante, né? Uma coisa interessante. Olha, vamos lá. Nós temos aqui no âmbito da Senasp um trabalho de inteligência muito apurado, né, na Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas. Essa é uma notícia que corria, foi investigada, mas não chegamos, na verdade, porque a gente tem que separar o que é informação de inteligência e o que é prova. Né? Havia essa fala, havia essa questão do mês de setembro, mas, na verdade, as queimadas começaram um pouco antes. Né? Em agosto, propriamente em julho, a gente já tinha algumas queimadas. Né? E, por enquanto, a gente tem que trabalhar aqui com a lógica das provas e do que nós temos em termos concretos. Em termos concretos, a gente não pode afirmar que há uma organização aspas, criminosa, né? E é mesmo criminosa, porque se isso efetivamente está acontecendo, a gente ainda não tem prova suficiente de que foi um movimento organizado. Eu volto a insistir, a Polícia Federal está debruçada
dedicada a isso, para além das polícias estaduais, mas em especial a Polícia Federal está fazendo um trabalho com isso, já tem algumas prisões, mas ainda não chegamos numa conclusão muito clara de que isso aconteceu como um movimento político de direita ou de extrema-direita para desgastar um governo de esquerda, como é o governo do qual eu participo. Não é? Então, por hora, como profissional da segurança pública, a nossa função é continuar trabalhando e continuar apurando. Se em algum momento chegarmos a essa conclusão com provas suficientes, evidentemente a sociedade vai tomar conhecimento e nós levaremos a responsabilização penal. Só que aí será uma outra situação. Aí não será mais um crime ambiental. Aí não será mais na esfera da lei ambiental com as suas responsabilidades ambientais, criminais e tudo mais. Aí nós passaremos para a esfera do terrorismo, passaremos por outro tipo de responsabilidade. Mas, por hora, eu insisto, pode haver suspeitas, pode haver algum tipo, houve algum indicativo pela fala de uma determinada pessoa, mas, por hora, nós não podemos afirmar que isso é efetivamente um movimento político. Estamos investigando, mas não temos essa conclusão ainda. Bom, secretário, não sei se vocês querem falar mais de fogo, eu queria falar de outro assunto. No que pese a responsabilidade por segurança pública na nossa Constituição ser uma atribuição dos estados, né, o presidente Lula vem se esforçando para, digamos, assumir, né, absorver para a União algumas responsabilidades, parcerias, em suma, o presidente quer ajudar os governadores, embora alguns deles sejam muito ingratos ou pouco receptivos, né, à colaboração, mas está se elaborando alguma coisa, não é uma política, uma proposta de uma política tripartite. Não sei bem como é o nome do documento, da medida, mas eu sei que vocês estão trabalhando nesse momento nessa proposição, não é? De compartilhamento de algumas responsabilidades pelo governo federal, não é isso? O que eu acho muito arriscado, eu queria que você explicasse isso para a gente, e se não há risco político nisso, porque o presidente podia lavar as mãos, né? Mas, como não é do feitio dele, não vai lavar as mãos, está querendo, né, ajudar. Mas amanhã pode se dizer isso. Olha, pois o Lula pegou isso para ele, não deu conta, não sei o quê. Né? Olha, o presidente tem coragem, eu estive em audiência com ele e ele quis que nós prestássemos conta do que estamos fazendo no campo da segurança pública. O presidente determinou e exige que a gente suba o tom nessa questão da segurança pública para o combate ao crime organizado. E eu gosto sempre de lembrar, né, quando dizem que governo de esquerda ou o próprio PT não tem um histórico de combate à segurança pública. Tem sim. Se nós olharmos, eu que venho de Ministério Público, que tem essa questão da lavagem de dinheiro, de colaboração premiada, todas essas leis foram criadas em governos do PT. São leis muito importantes para o combate ao crime organizado que foram criadas no âmbito de um governo de esquerda deste governo. E o presidente pede, especialmente, que a gente suba o tom, que a gente trabalhe com inteligência, que a gente possa criar programas, projetos. E o ministro Ricardo Lewandowski, dialogando aqui com a equipe, e com todo o seu preparo intelectual e seu histórico de juiz de direito, de juiz criminal e, mais recentemente, de ministro do Supremo, idealizou e obviamente de forma absolutamente democrática, isso aqui correu aqui no Ministério, demos aí as nossas pitacos, nossas opiniões, diagnosticou, em primeiro lugar, que é um diagnóstico aqui do Ministério, que o Brasil é uma república federativa, e o Pacto Republicano praticamente impede que o SUSP, a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, possa efetivamente se consagrar, porque a União ela fica muito com a conta da segurança pública, mas ela pouco pode fazer, a não ser através dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, são projetos que nós criamos e a gente fala para os estados, olha, se você aderir a esse projeto de segurança pública, nós vamos pagar a conta, como é o caso das câmeras corporais dos policiais militares. E os estados que quiserem vão fazer, os outros a gente não pode obrigar.
Né? Então, até uma rede de televisão, uma certa jornalista, de certa feita, então é só uma proposta, não é uma política pública. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele, não, é uma política pública, porque os estados que aderirem, ela é uma política pública que gera resultados muito positivos na diminuição da letalidade policial, na melhoria da qualidade da prova, na diminuição da morte de policiais, no aumento da produtividade das forças policiais, com mais prisões, mais apreensões. A verdade é que a gente fica limitado. Então, o ministro idealizou a PEC, e a PEC é, na verdade, a consagração, a constitucionalização do SUSP, na medida em que a ideia é que o SUSP prevê conselho, Conselho Nacional de Segurança Pública, prevê outros conselhos, Conselho de Secretário de Segurança, Conselho de Chefe de Polícia, e que se possa dialogar políticas, diretrizes genéricas de segurança pública, que isso possa se extrair do diálogo desses conselhos e se tornarem regras obrigatórias, que são necessárias. Porque, como a gente costuma dizer, o crime organizado não tem fronteiras. Né? Ele primeiro rompeu as fronteiras do nosso país, depois ele rompeu dos estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Depois ele ultrapassou as fronteiras do nosso país, do nosso continente, e ele hoje está em escala mundial, sem pacto federativo, sem ideologia, eles trabalham a empresa, o negócio deles sem nenhuma burocracia. E nós estamos presos, quer dizer, cada estado adota uma determinada política pública, uns resolvem investir no sistema penitenciário, outros acham que não tem que se investir nisso, e o crime organizado pode ser comandado hoje com a tecnologia de um sistema penitenciário menos organizado, e ele pode ser comandado dali para o Brasil e para o mundo. Então, nós precisamos de diretrizes nacionais e é preciso que a União possa comandar isso não só através dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas através do diálogo com os conselhos e através da regra do SUSP, que é, na verdade, a integração do sistema de segurança de todo o país. Então, é isso que a gente pretende, em linhas bem genéricas, e essa é a proposta do ministro Lewandowski, que está nas mãos do presidente Lula, que está, por sua vez, dialogando com governadores, com os demais ministros, e, enfim, a nossa expectativa aqui no Ministério é que isso possa ir para o Congresso Nacional. Agora, a senhora traz um aspecto que me preocupa e muito. É o que eu digo. Determinadas decisões nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque o debate está muito polarizado, né? O Congresso Nacional, para esse tipo de discussão, com essa polarização, isso pode ser desvirtuado ou isso pode criar algum problema. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem, o presidente Lula tem coragem, aqui, neste governo, a gente tenta fazer o que é certo, e a minha expectativa é que isso possa ir adiante e que a gente vá em frente. Enfim, eu sou um eterno entusiasta, eu acho que a gente vai chegar lá. Então, essa PEC já está redigida, está na mão do presidente. É uma PEC, né? É um projeto, né, uma ideia que foi feita aqui no âmbito do Ministério, evidentemente sob o comando do ministro Lewandowski, sob as diretrizes do ministro Lewandowski, e agora está com quem de direito, que é o presidente Lula, que vai decidir se nós vamos ou não adiante com esse projeto. Mas eu insisto, eu sou entusiasta, eu acho que ele é corajoso, ele sabe fazer as coisas, e eu acredito que a gente possa avançar sim. Secretário, voltando para os incêndios, falando em nome dessa população que está engolfada em fumaça nas grandes cidades, em todas as regiões do Brasil, gente com problemas respiratórios, com aflição imensa, essa coisa que não passa, o que dizer para essas pessoas? O Ministério não tem força de polícia para conseguir identificar os focos? Parece que são milhares e milhares de focos, todos eles identificados na hora, por satélites, por sistemas muito avançados de informação ao qual o Ministério tem acesso. Não é possível acabar com isso e punir os autores desses incêndios, sejam quem eles forem? Olha, foi bom você lembrar, né? O Ministério tem o projeto Brasil Mais, né, que é o satélite. Esse satélite tem nos ajudado a identificar essas queimadas.
a gente tem sim uma força, que é a Força Nacional, que serve justamente para esse tipo de situação, e outros também, né, como, por exemplo, está também uma parte dela hoje na Via Dutra, no Rio de Janeiro, para cuidar de roubo de cargas, né, para que a gente possa estancar o roubo de cargas, e estamos conseguindo isso lá, diminuímos em mais de 80% o roubo de carga na Via Dutra, no Rio de Janeiro. Mas a questão, veja, nós nunca podemos deixar de levar em conta o seguinte, vamos lá, o Brasil é um país continental, não é? Eu gosto sempre desses números. São 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais de 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Então, são inúmeros focos de incêndio. E outra, a União só pode efetivamente intervir quando os governos nos acionam, que é só posso enviar a Força Nacional para algum estado se nós, efetivamente, se houver um pedido dos governos para que isso possa acontecer. Todo esse período das queimadas, né, que vem desde lá do mês de junho, julho e tudo mais, com isso aí que começou, na verdade, no mês de junho, e a gente tem mantido, e eu, em especial, aqui como secretário, eu tenho um diálogo muito próximo com os secretários de Segurança Pública de todos os estados do Brasil. E eu tenho me colocado à disposição, inclusive para São Paulo, para todos os estados, eu tenho dito, olha, Força Nacional tem bombeiros, nós temos um número aqui razoável de bombeiros que pode ajudar, né? Vem para cá, ajuda a apagar esse fogo, vai para outro lugar e assim por diante. Nós estávamos, já desde o início do ano, né? Estamos no Amazonas e no Pantanal, né? Desde janeiro. Eu gosto sempre de números, porque demonstra bem que, para quem, se isso é um movimento político, vão dar com os burros na água. Por quê? Eu tenho os números aqui, os números são absolutamente transparentes. 2022, quanto foi investido em termos de proteção ao bioma? 9 milhões. 2023, já neste governo, quanto foi investido em termos de proteção ao bioma? 24 bilhões. 24 milhões. E agora, em 2024, até o mês de agosto, nós já investimos 38 milhões. Quer dizer, então, não há governo que invista mais na proteção do bioma do que este. Né? Agora, temos dificuldades. Os governos precisam pedir, não pediram até então, só alguns. Né? E os que pediram, nós imediatamente mandamos à Força Nacional. Agora vem uma determinação do ministro Flávio Dino do Supremo, então nós temos a autorização. Né? Estou esperando daqui a pouco os números. Né? Já estamos mobilizando da Força Nacional, que daqui de Brasília, né? Pelo menos cerca de 70 bombeiros, né? Para esses 20 e poucos lugares que o ministro indicou aí. Lembrando que desses 29 já tinham bombeiros da Força Nacional. Estamos oficiando todos os estados, pelo menos 21 estados que não têm grandes problemas, para que eles nos mandem, cada um deles, 10 bombeiros, e a ideia é que a gente tenha 200 e pouco a mais. E pedimos à Liga Bom, que é a Liga dos Bombeiros aí nacional, né, que eles nos apresentem aí mais cerca de 80 bombeiros. Com isso, juntando já os 160 que estão em campo, a gente vai trabalhar com muito mais de 300, procurando, junto com as forças estaduais, apagar esses incêndios. Ontem um amigo meu falou, você está mandando 150 bombeiros, não adianta nada. Eu disse para ele, não é isso, é muito mais do que isso, mas é para agregar as forças estaduais. Né? Por quê? Porque o governo federal não pode, isso não é uma responsabilidade imediata nossa. Nós, na verdade, estamos em apoio aos estados nesse contexto. Então é isso. A pessoa pode ficar tranquila, tem satélite, isso vai acabar, nós estamos trabalhando e muito aqui 24 horas por dia. A questão é que a mídia corporativa está dizendo que a responsabilidade é do governo federal. Né? Os estados que têm ali as corporações dos bombeiros ficam em silêncio. Né? Quer dizer, enfim, é um jogo de empurra. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, quero que o senhor retorne, porque a gente tem muitas questões na área de segurança para ser tratada. Né? A Tereza muito bem se lembrou, né, dessa PEC, né, que acho que agora já é quase uma PEC. Então, eu espero que o senhor volte aqui, né, e fica aí um grande abraço e manda aí lembranças também, saudações ao ministro Lewandowski, que é um ministro que também todos nós aqui gostamos muito, né, Tereza? Sim. Posso fazer uma rápida, Florestan? Que a gente queria pôr o Lula. A gente tem um vídeo do Lula, mas pode ser, faz aí. Não, tá bem, não é só o aumento da pena do feminicídio, quero saber quando é que vai vigorar. Pode ser, responda, Mário. Congresso,
Olha, está vindo do Congresso agora, né? Tem um procedimento interno aqui, eu ainda não recebi ainda a documentação toda, mas esperemos que seja logo. Né? O feminicídio, que é um problema que tem aumentado, né, cada vez mais. Há uma praga de matar a mulher, né, secretário? Impressionante. É mais uma vez uma cultura, eu gosto de dizer, se me permitem, nesse finalzinho, eu sou do retrocesso que nós experimentamos nos últimos anos, né, com a ideia de tradição, de família e tudo mais. Eu tenho absoluta convicção que isso colabora, né, para essa questão do homem, da supremacia do homem contra a mulher, a circulação de armas. Olha, tem tema para a gente conversar, né? Quanto mais você armar a população, mais feminicídio nós teremos. Então, tem todo esse contexto que eu sei que pode ser debatido numa outra oportunidade, mas eu estou à disposição aqui. Muito obrigado. Vamos trazer o senhor aqui para falar sobre isso. Uma grande honra. Valeu. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Tchau.